trabalho? Porque dizem, os repórteres com os quais nós trabalhamos na redação do jornal, eles não têm princípios de lógica, princípios às vezes de filosofia, eles confundem. A ideia na cabeça deles é absolutamente confusa. Como é que eu vou redigir um texto claro com base numa ideia confusa? Os repórteres, dizia um professor que trabalha com isso, não sabem perguntar, não sabem, na verdade, elaborar uma pergunta. Ora, se não sabem elaborar uma pergunta aqui dentro, como é que vão passar para o papel de forma escrita? Então, aí que está também. Então, note que quando você começa a puxar um rato pelo rabo, sai um elefante. Por quê? Porque não é só escrever. A pessoa precisa começar a ler, a estudar um pouco mais, a se aprofundar nas coisas, não é? A conhecer um pouco mais de lógica, de raciocínio lógico, um pouco mais, não é, daquela visão de silogismos, para poder elaborar melhor o seu pensamento, para que possa passar esse pensamento, seja de forma oral ou escrita, que seja inteligível. Porque qual é, gente, o objetivo de uma redação? Qual é o objetivo de escrever? É comunicar uma ideia. Então, quando o outro recebe lá essa comunicação, ele não sabe exatamente o sentido, né? O que ele quis, ele tem que adivinhar. E o que tem acontecido muito? Daí vem a história que a gente brinca muito no Brasil. Eu mando um fax a você e ligo em seguida. João, recebeu meu fax? O que eu queria dizer é por quê? Porque lendo não vai entender. Zé, lê o e-mail que eu mandei para você, olha o que eu queria dizer na verdade. Quer dizer, ou seja, ele não conseguiu se expressar por escrito. Então é importante que a gente entenda. E daí, quando você começa a trabalhar um pouco mais a língua portuguesa, você vai ver que é importante saber um pouquinho de análise sintática para poder entender por que é assim e não assado, por que se faz dessa maneira e não daquela, por que tal coisa é errada. Existe uma linguagem corrente que você pode coloquial, que você pode colocar, por exemplo, nos seus e-mails, nas suas cartas de comunicações. Hoje até se advoga que deve ser assim, mas você precisa saber escrever. Meus queridos, eu recebo e-mails, confesso a vocês, que eu leio, releio e não consigo saber o que a pessoa quis dizer. Eu fico imaginando que aquela pessoa, né, ela sentou-se à frente de um computador e digitou, mas ela não conseguiu passar para mim o que ela queria. E eu não sei, eu me sinto às vezes constrangido de responder a pessoa dizendo, por favor, sinto muito, eu li várias vezes a sua mensagem, mas não sei exatamente o que você quer. Eu fiquei com uma impressão de que o que você quer é isso, mas eu não tenho certeza se é isso. E não é verdade. Quantas vezes vem uma pessoa vender uma ideia para você, e você, quando a pessoa sai, o que essa pessoa queria? Eu falei, olha, não entendi direito. Parece que ele teve uma ideia aí que está querendo, mas ele não deixou, não sei, não consegui entender. Mas você não perguntou, eu perguntei várias vezes, mas vi que ele não está muito seguro, ou seja, ele não sabe. Não sabe colocar ideias. Agora, se essa pessoa marcou uma reunião com alguém para apresentar uma ideia, impossível que ela acredite que não saiba o que ela queira. Ela sabe o que ela quer. Qual é o grande problema? Ela não é capaz de comunicar a sua ideia. Então, gente, hoje é muito importante escrever. Porque por mais que a gente seja oral e auditivo, como nós brasileiros somos, que temos dificuldade para ler, não gostamos de ler, a comunicação nossa é cada vez mais oral e auditiva. Eu sempre digo, advogo, e nós temos vídeos na Comite sobre isso. Mas é importante lembrar que a escrita faz parte, né, do processo de comunicação. E agora com os e-mails, e agora com o advento da internet, você está sendo chamado a voltar a escrever.
E é muito importante que você se lembre da clareza, concisão e harmonia. Mensagens curtas, mensagens focadas, mensagens claras, mensagens limpas, mensagens de fácil compreensão. Pense bem nisso, escreva bem, treine escrever. Fale com uma pessoa, faça esse teste, fale uma coisa, escreva, se coloque no lugar de outra pessoa lendo aquilo que você... E veja se é verdade ou não que as pessoas têm dificuldade de entender o que você escreve.